muito prazer que eu venho começar oficialmente o primeiro vídeo desse canal. Bom, hoje eu resolvi vir falar um pouco sobre inconsciente coletivo, arquétipos e arcanos. Eu vou fazer um link entre os três de uma maneira muito intuitiva, que foi a maneira como eu aprendi. E vou explicar pra vocês como entender essas três coisas me ajudou a passar por processos internos muito complicados. E como isso pôde me trazer uma nova consciência, uma nova maneira de olhar pra mim, para as situações que eu vivencio. E como isso me faz sair de padrões repetitivos e trazer um novo olhar mesmo para minha vida. O que é o inconsciente coletivo dentro da percepção humana, orgânica e intuitiva que eu tive? Todos nós compartilhamos uma mente, que pode ser chamada de mente divina, mente inconsciente, a mente do todo. Ou seja, o universo ele é mental, ele é uma consciência, sempre se expandindo e permeia todos os seres, tudo que existe está imbuído de consciência. Bom, pelo que eu estudei e pelo que eu li, existem dois tipos de inconsciente, que é aquele inconsciente onde a gente traz as informações da nossa individualidade, da nossa história de vida, das situações que a gente passou durante a nossa infância, das situações que a gente vivencia todos os dias, como a gente corresponde, como a gente absorve as informações do nosso dia a dia. Por exemplo, como foi que a sua mãe te deu amor quando você era criança, as situações de perigo que você passou quando você era criança, as expressões de amor que você teve na sua infância, como foi que você vivenciou a sua adolescência em relação aos seus amigos, crianças que sofreram bullying, por exemplo, tem essa informação gravada mesmo no seu inconsciente, por mais que a pessoa não fique pensando sempre no que aconteceu, aquilo ali de alguma maneira moldou a maneira como ela sente, a maneira como ela se relaciona com o meio. Bom, esse é o seu inconsciente pessoal, que ele existe a partir das suas experiências na sua vida individual. E existe um outro tipo de inconsciente, que é o inconsciente coletivo, que são as ideias gerais da humanidade, que é aquela ideia em que todos nós compartilhamos, né? Então, por exemplo, a gente tem a ideia do Papa, da espiritualidade, da mãe, do pai, da vida, da morte, do bom, do mal, do Deus, do diabo, entende? Essas são as informações contidas no nosso inconsciente coletivo. Não são só essas, tá? Mas são exemplos. Então, seu consciente individual tem as suas dores emocionais, as suas percepções da realidade, e no inconsciente coletivo a gente tem as ideias do todo. E aí, nesse nosso inconsciente coletivo, também no inconsciente pessoal, atuam os arquétipos. Os arquétipos, gente, intuitivamente falando, eu compreendi que são os símbolos, as formas primordiais das coisas, como essas que eu falei. O arquétipo da vida, o arquétipo da morte, o arquétipo da força, o arquétipo da coragem, o arquétipo do herói, o arquétipo do Deus. São arquétipos que a gente vivencia, que entram em contato com a gente todos os dias. Tá, e o que isso tem a ver com a sua vida e com a minha? Bom, aí eu comecei a estudar o inconsciente coletivo e os arquétipos, achei tudo muito legal. Poxa, então a nossa mente ela trabalha a partir desses símbolos, né? Ela trabalha a partir da interpretação mais sutil das coisas que nos acontecem. Então, por exemplo, a gente tem famosos, filmes famosos, como a Matrix, ela trabalha muito no arquétipo, né? Neo é um arquétipo do newborn, né? Daquele cara que vai em busca da iluminação, que vai em busca do seu próprio ser. A gente tem Indiana Jones, que é o aventureiro. E a gente tem o Cristo, né, que é o amor, que é o sacrifício. E daí, depois de compreender o inconsciente coletivo e os arquétipos e a maneira como eles se relacionam, trazendo imprints, trazendo padrões de comportamento, trazendo ideias sobre o outro e sobre nós mesmos, eu conheci o tarô. E eu percebi, né, e quando você estuda o tarô, isso é a informação que te passa, que as cartas, elas são arquétipos representados, tá? Então eu comecei a ficar fascinada por isso aqui. Eu tenho a sacerdotisa, que representa o nosso inconsciente, a parte feminina do nosso ser, a nossa espiritualidade, os mistérios. Ela representa também a lua, tá? E aqui a gente tem o diabo, que é um ser mitológico também,
E aqui ele vem representando as nossas sombras, os nossos desejos, os nossos impulsos, a nossa falta de capacidade de tomar conta da própria vida, né? De dizer não para algumas coisas em favor de outras. A gente tem aqui o Papa, que aparece no tarô e aparece na nossa vida também. Então a gente tem o Papa, que é o representante de Deus, que é a sabedoria, que é o conselheiro. A gente tem aqui o Louco. O arquétipo do louco fala sobre aquela pessoa que é um pouco inconsequente, que se joga muito de cabeça, aquela pessoa que vai atrás, né, de inspirações, que às vezes não olha muito para o próprio caminho, que não mede muitas consequências daquilo que vai vir. O Mago. O Mago é aquela parte do ser humano que empreende, né? Que pega ali as oportunidades e as ferramentas que tem ao redor dele para criar. E quando eu conheci o tarô, ele veio pra mim principalmente através dos símbolos. Então primeiro eu comecei a estudar os símbolos e eu vi que muita coisa fazia sentido, muitos padrões de comportamentos estavam ali, muitas crenças estavam ali, principalmente crenças limitantes, mas também muita informação a respeito de como a gente pode avançar num caminho de autoconhecimento. E daí eu comecei a entender um pouco como trabalhar com o tarô através da sincronicidade. E a sincronicidade é uma coisa maravilhosa, porque você pode colocar à prova mesmo o universo e as coisas que estão ao seu redor pedindo sinais, pedindo respostas, que é dito e certo, você vai receber. E daí eu aprendi que o tarô e os arcanos do tarô, eles trabalham com a sincronicidade. São ferramentas da sincronicidade. De que maneira? Através de perguntas e resposta. Eu tive muitas questões para resolver, momentos decisivos para mim. Eu comecei a trabalhar com a sincronicidade, compreendendo que esses aspectos aqui, esses arquétipos, estão todos dentro da sociedade, da humanidade, dentro do próprio ser. Então existe que eu tô como enforcado, que minha vida tá de cabeça para baixo, que eu preciso ver as coisas de uma nova perspectiva. Tem época na minha vida que eu vou vivenciar a morte, seja a minha morte, seja a morte de alguém querido, que eu vou precisar da força, né? Força de caráter, olhar pra frente, que eu vou ter dias em que minha essência ela vai estar mais vibrante, mais iluminada, como o arquétipo do sol. E daí eu comecei a perguntar para as cartas qual era o arquétipo que eu estava representando naquele momento. Ou qual era o arcano, né? Que, como é do tarô, se chama arcano. Qual era o arcano que eu estava vivenciando? Ou qual arcano eu precisava mentalizar ou entender para me ajudar naquele momento que eu estava precisando. Gente, isso foi de muita luz, porque realmente, quando você compreende a sincronicidade, você entende que nada é por acaso. Então, a ocasionalidade, pra mim, ela não existe. E por isso eu tenho certeza que o tarô funciona pra mim. Então, é uma questão de você compreender também como o universo funciona. Sempre que você perguntar ao universo, ele vai te responder. Seja com instrumentos, como as cartas do tarô, seja com situações no seu dia, seja com pessoas com quem você fala. Sempre que você solicitar uma resposta do universo, uma resposta do todo, da vida, você vai obter uma resposta. E daí eu comecei a trabalhar com os arcanos do tarô para começar a me ajudar a entender os meus processos. Então, em dias em que eu estava muito triste, muito confusa, em que eu não sabia o que estava acontecendo, eu ia lá, por exemplo, e tirava a carta do louco. E eu perguntava para o tarô, qual é o arquétipo que eu estou vivenciando? Por que eu estou passando por essa situação? E aí sai a carta do louco. O louco, como eu falei, ele é totalmente inconsequente. Ele não se leva em consideração. Ele está vislumbrado com as belezas do mundo, com os prazeres do mundo, e ele só vai indo. Né? Então você pensa assim, quando você passa pela estrada e vê, sei lá, um andarilho, alguém pedindo carona, que você para e pergunta pra onde você vai, pra onde você tá indo? Eu só quero ir em frente. É mais ou menos esse arquétipo de uma pessoa que usa a liberdade de uma maneira quase perigosa, de uma maneira desmedida, e que volta e meia se sente perdida, volta e meia precisa recuar um pouco e falar assim, bom, o que está acontecendo?
Então, o que esse arcano me levou a refletir? Eu precisava de mais percepção, de mais consciência sobre as atitudes e como eu estava me jogando de cabeça em algumas situações que não eram tão favoráveis. Que eu deveria ser mais cautelosa. Que eu deveria pensar um pouco mais a longo prazo e não mergulhar de ponta nas coisas que eram só agradáveis e belas e prazerosas. E daí, dessa maneira, a cada situação que eu ia vivendo, em cada conflito interno que eu ia tendo, eu comecei a consultar o tarô, consultar a sincronicidade. E isso foi de grande ajuda para mim. Então, fazendo um link entre os três, eu consegui compreender a nossa mente, a nossa vida, ela trabalha através dos símbolos. Os arquétipos presentes no nosso consciente coletivo e no nosso inconsciente coletivo determinam muitas vezes a qualidade de vida que a gente tem, as perspectivas de vida que a gente tem, as nossas crenças limitantes, sabotadoras que a gente cria, a nossa visão de mundo, a maneira como a gente se relaciona com o outro, o momento da vida que a gente está passando, a maneira como a gente se coloca perante o mundo, a maneira como a gente expressa a nossa verdade, tudo isso está presente através de informações simbólicas dentro do nosso inconsciente. E ao manifestar, e ao tomar atitudes, e ao pronunciar uma fala, a gente está trazendo a força desses arquétipos para fora. Então, por que se tornou tão importante conhecer os arquétipos e conhecer os arcanos? Porque através dos arcanos e dos arquétipos eu estou me conhecendo. A cada arcano que eu tiro, que eu me identifico, eu percebo que eu estou de alguma maneira manifestando aquela energia no momento. E aí eu posso olhar as duas vertentes desse arcano e ver de que maneira eu posso, por exemplo, lidar melhor com alguma situação. Por exemplo, o arcano da morte. Muita gente tem medo aqui desse arcano porque fala assim, meu Deus, eu vou morrer. Alguém vai morrer. Pronto, tragédia na vida. E não, gente. Quando você está num processo, por exemplo, saída de emprego, término de relacionamento, ou uma crença limitante que vem travando algum processo interno seu de acontecer, e você tira esse arcano da morte, você pode saber que aquilo que você está passando vai ter um fim. Ou o seu emprego vai acabar, você vai sair do seu emprego, ou essa situação que você tá conflitante vai acabar. E aí, o que esse arcano ele fala? Eu vou chegar mais pertinho para vocês verem. Ele é um arcano que tem o Cavaleiro da Morte, mas se você ver aqui atrás, existe um novo nascer do sol. Existe um amanhecer despontando. E eu tenho aqui um Papa reverenciando a morte. E aqui, ao mesmo tempo, todos submetidos à morte. E aí, o que esse arcano ele vem lembrar a gente? Que a gente vai morrer? Não somente, mas que a vida é feita de processos, ciclos. Coisas começam, coisas têm o seu desenvolvimento, seu crescimento, seu período de nutrição, e elas vão chegar ao fim. Tudo chega ao fim. Tudo que tem um começo, tem um meio e tem um fim. Isso é bom, porque se você está passando por um período difícil, de desafio, tudo que você vai querer é receber essa carta aqui, porque ela vai indicar que o seu ciclo desafiador ele vai estar chegando ao fim. E aí existe, dentro do mesmo arcano, a dualidade, que é você entender o fim, compreendendo que algo só acaba para que exista algo novo. Então não tem nada que só termine. Uma coisa só termine para dar espaço a algo novo. Tudo isso vai te trazendo consciência, claridade, você vai ficando mais calmo, você tem mais paciência, você volta e olha para o seu momento com outros olhares. Então o que eu posso fazer para que esse ciclo que vai morrer me traga conhecimento, me traga crescimento? O que esse ciclo trouxe para mim que foi tão difícil de eu olhar, de eu encarar, que eu precisava trabalhar? E que se esse ciclo não tivesse começado, talvez eu levasse muitos anos para tocar nesse ponto, para compreender esse processo. E aí você, ao mesmo tempo, pensa, o que vai vir depois? Como eu posso entrar? Qual tipo de consciência e percepção eu posso alimentar para o meu próximo ciclo? Como que isso vai trazer vida, né? Porque o ciclo da vida é vida, morte e vida, né? Nascer, morrer, renascer. Então,
um simples arcano, uma simples carta que sai pra você num momento como esse, pode te dar muitos insights, pode te fazer mover, girar a roda, sabe? Começar o seu movimento, né? Espiralando, saindo ali do redondo, né? Do ciclo repetitivo, das confusões que a gente não consegue entender. Então, gente, esse primeiro vídeo foi basicamente para isso, para linkar essas três coisas. Eu vou falar muito de arquétipos, muito de símbolos, muito de tarô também. Eu espero que tenha feito sentido para você que viu esse vídeo. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso, se você concorda, se você discorda. E se você gostou da temática, também dá o seu feedback. Até o próximo vídeo.